World pirates, yes, they robbed by sold into the merchant ships. Minutes of a day to guide from the bottomless pit. But my aim was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help the same? These songs of freedom is all I ever am. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but do ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Allah shall kill our prophets while we stand aside and look. Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you dance the same? These songs of freedom is all I ever had. Redemption song, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but do ourselves can free our mind. Whoa, I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop off the time. Allah shall kill our prophets while we stand aside and look. Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you dance the same? These songs of freedom is all I ever had. Redemption song, all I ever had. Redemption song, songs of freedom, songs of freedom. Kembo, Tata Nzambi e Amazulu. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Acorda Banto. Como vocês sabem, esse canal fala sobre a espiritualidade do povo Banto, a situação política e social do povo Banto, a história do povo Banto. Nós acreditamos que o povo Banto é o povo escolhido de Tata Nzambi. Acreditamos que o povo Banto é a descendência de Abraão por DNA. E nós acreditamos que o povo Banto é o povo israelita da Bíblia. Então, se você nasceu ou és descendente de Angola, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Lesoto, Quênia, Eswatini, Botsuana, Tanzânia, República Democrática do Congo, Zaire, Gabão, Guiné Equatorial, Camarões, República Centro-Africana, Uganda, Burundi, Ruanda, Ilhas Comores, Malawi, então você é Benabanto. Se os teus antepassados foram levados como escravos pelos árabes e europeus, você é Benabanto.
Mais uma vez, para todos os bantos na diáspora da América do Sul, América do Norte, da Europa, a Ásia, seja mais uma vez bem-vindo. O nosso tema de hoje, o nosso estudo de hoje, é o despertar do meu irmão banto em Angola. O nosso convidado de hoje é Marrom Dombala. Mano, as saudações, Kembo, Kembo, da Tanzânia e Amazônia. Como é que estás? Kembo. Estou bem, estou bem. Ok. Graças ao Altíssimo. É um grande prazer ter a oportunidade de ter essa conversa contigo, para nós também, principalmente nós que estamos na diáspora, saber como é e como tem sido o despertar dos nossos irmãos aí em Angola. Então, eu agradeço-te imenso pela oportunidade que você tomou para estar presente no nosso programa. Tá. Olha, quem agradece a oportunidade sou eu, para poder passar esse testemunho aos nossos irmãos, ok? E também porque é uma grande oportunidade que a gente pode aqui passar o testemunho de boca a ouvido, mas o alcance não é não é o mesmo como passar numa plataforma destas. Então, é sempre bem-vindo essa ideia. Toda Gostei do a convite e agradeço mais uma vez. Toda a honra e glória da Tanzânia e Amazônia. Então, pronto, vamos começar a falar sobre o nosso tema. Como nós sabemos, o despertar do nosso irmão Bante Angola. Nós já tivemos falado sobre alguns temas no qual você queria falar. Os subtemas, vais falar um bocado sobre o sistema de crença em que estiveste inserido. Também as perguntas na qual eu te fiz, tivera feito antes, é quando é que a tua religião deixou de funcionar para ti. Como foi o início do teu despertar, depois do teu despertar, o que mudou na tua rotina e Pois, como Tata Zambi tem falado contigo em sonhos, visões e profecias. Como nós sabemos, nos últimos tempos, ele, através da profecia de Ezequiel e Joel, ele disse que iria nos dar sonhos, iria nos dar visões, e muitos de nós seríamos proféticos. Então é importante também saber sobre, nesses aspectos, como ele tem que se comunicado contigo. Também como é o despertar em Angola e principalmente no teu meio ambiente, porque, enfim, nós aqui, a partir da diáspora, temos tido a nossa opinião, e é importante saber em que lugar, em que caminho os nossos irmãos em Angola estão a caminhar. E, por final, que conselho tens para dar aos que ainda não despertaram, os nossos irmãos, seja na diáspora, como na nossa terra prometida, que é a área de Sub-Saara, África, e etc. Né? pois, basicamente é isso. Ok. Então vamos lá começar pela primeira pergunta. Fala-me um pouco sobre o sistema de crença em que estavas inserido. É um sistema de crença como qualquer africano, né, que vive num país que foi, digamos, colonizado, né, pelos europeus. O sistema de crença mesmo é o cristianismo, né? Mas com mais força aqui é a Igreja Católica, né? Que começou com este movimento. Passei pela Igreja Católica, Testemunhas de Jeová, Igreja Universal e tantas outras ramificações da Igreja Católica, né? Acho que um bocadinho por intermédio digamos assim, familiares também, Simão Kimbango, como é que os toquistas, não é? Uhum, sim. Exato, um bocadinho por aí. Uhum. É, basicamente foi isso. Passei a frequentar, a Igreja Católica, e depois o que fez com que eu insistisse
em buscar esse tipo de ensinamento sagrado foi a preocupação do batismo, porque naquela época, estou a falar nos anos 90, epá, essa cena aqui de Marvel, essas cenas todas, esses super-heróis, mano, aqui quem não tivesse condições para ter, vamos dizer assim, TV a cabo, então epá, acabava por absorver aquilo que a TPA dava, que é a televisão pública da Angola. Sim. Exato. E de acordo com o calendário litúrgico, que é o calendário das atividades da Igreja Católica, nós temos a Páscoa, a Quaresma, e esses eventos todos. E a TPA, como sendo uma televisão pública, ok? Cá, também acompanhava fazendo como é que eles faziam? Passavam também filmes relacionados a esses eventos. Então é assim que a gente via, apesar de ser, era história, estou a falar de filmes relacionados à Bíblia. Apesar de ser história do povo africano, mas eram interpretados por atores os brancos. Que não tinham nada a ver. Então, e a gente absorvia aquilo. Para nós, mais importante, principalmente para mim, era a história, ok? Era a lição que a gente tirava dali, daquelas narrativas todas. E, eu sempre que quando visse a história do nosso profeta Síndice, o Salvador, que muitos, que acabou por ser chamado, mais conhecido por Jesus Cristo, ok? Então, mano, isso para mim era como se eu estivesse a ver o meu Superman, estás a ver? Olhava, uau, man, poça, não, eu quero ser como ele, estás a ver? A aspiração quando criança, isso eu estou a falar quantos anos? A partir dos 7 anos, 7, 5, a aspiração era sempre aquela, tipo, porque tinha antes dele, né? Estava acho que era o João Batista, certo? Que o batizou. Sim. Então, então o homem não sabia quem era ele só profetizava que há de vir alguém, ok? Superior a mim, que vai fazer, ele que é o homem que estamos aqui à espera, o Filho do Altíssimo, e vai fazer muita coisa muita coisa boa em prol da humanidade. Então, assim que ele chegou e foi batizado por este homem, para mim, eu disse, vamos aí, acho que o começo é o batismo. O princípio de tudo é o batismo. Não adiantava só frequentar e tal. Para mim, o batismo chamou-me muita atenção. E foi isso que eu ia em busca nessas religiões. E fui batizado na Igreja Católica. Frequentei a catequese e tal. A minha trajetória, praticamente o sistema, com relação ao sistema que eu fui inserido, basicamente é isso. Acabei por ficar na Igreja Católica muito mais tempo. Quer dizer, mas passaste pela Testemunha de Jeová, a Igreja Universal. Acho que é um trajeto que cada um de nós, principalmente os angolanos que nasceram em Angola, e que hoje muitos estejam aqui no estrangeiro, passamos também pelo mesmo propósito, quer dizer, começamos sempre pela católica, catequese, etc., essa coisa toda. É engraçado porque eu pus aqui essa foto que fala sobre o cristianismo. Alguma das áreas, dos ramos do cristianismo. O cristianismo é como se fosse uma árvore e tem os seus ramos. Nós vemos aqui a Igreja Católica Ortodoxa. Vemos aqui a Igreja Católica Romana, que é a Igreja Católica que principalmente nós, o povo angolano, fomos recebendo aí desde o momento em que o colônia entrou no nosso país. Depois temos o protestantismo nessa área aqui, e o protestantismo que tem tantas imensas igrejas independentes. O mais engraçado é que
Agora que está tentando ter nos dado a sabedoria que nós estamos a ver para podermos reescrever a nossa história e retificar e reconhecer que realmente nós somos o povo escolhido. É inevitável ver que, ao fim e ao cabo, todas as igrejas fazem parte de uma só, que é o cristianismo, ou seja, a Igreja Católica, porque vem lá, tem a Assembleia de Deus aqui, que foi formada em 1911. Temos os Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormones, que foi formada em 1830. Temos também a Igreja do Sétimo Dia, que foi formada em 1863, e a Testemunha de Jeová, na qual também pertenceste, foi formada em 1860. Mas todas essas igrejas faziam parte do cristianismo, ou seja, a Igreja Católica, na qual veio o restauracionismo, onde muitas delas nasceram. É engraçado. Eu acho muito engraçado que quase nós todos passamos pelo mesmo trajeto. Significa dizer que o inimigo, a partir de há muito tempo, fez essa trajetória. Eles fizeram o cristianismo para fazer com que nós mesmos entrássemos nessa árvore e a cada ramo que fôssemos, nos deparássemos com perguntas que nós continuaríamos a ter. É engraçado como eles foram, mas enfim. Toda a honra e glória para Tata Nzambi e Amazulu, que nos tem dado a sabedoria hoje para podermos ver aquilo que eles nos têm, tudo aquilo que foi feito contra o nosso povo. Vamos passar para a próxima pergunta. Quando é que a religião deixou de funcionar para ti? Porque acredito que, a um determinado momento, a religião, algo te tocou, não é? Algo aconteceu. Pois. Bem, vamos lá falar do tal evento, o evento mais esperado, então, né? Da minha infância. Depois, eu tive assim, quando eu entrei quando passei a frequentar a catequese, acho que foram 3 anos. Foram 3 anos de catequese, ok? 3 anos a estudar, todos os sábados a ir, e aos domingos também tínhamos de ir à igreja e tal. E chegou o evento esperado, o batismo, mano. Yeah. Epa, então chega o batismo aí, todo mundo na fila e tal, claro, né? Fomos preparados, fizemos prova e tal, porque tu também, se reprovas na prova do batismo, que é uma prova escrita, Mas, mano, não há batismo, repete-se o ano, tal como na escola, bro. Repete-se o ano e tal, e vamos lá ver se vais conseguir né, aprovar na prova escrita. Sim. E tal. Então chegou o batismo, mano, eu tinha a seguinte convicção, né? Eu cresci da seguinte, a acreditar no seguinte, que tudo que um síndice dizia, aí, tudo que está escrito, ok? Todas as palavras que ele usou e está escrito no livro sagrado, para mim era como se fosse, mano, isso aqui não é brincadeira, é lei. Sim. Ele disse e assim será. E assim será. Então, mano, eu acreditava muito naquela frase que ele dizia que quando dizia aos discípulos, vocês vão fazer mais do que eu fiz. Ok? Então, eu vendo aquela cena do batismo, eu tinha em mente que, mano, eu não via, sinceramente, ok? Epá, não sei se isso vai ofender, se vai te ofender ao dizer isso, mas eu não vi a diferença entre mim e um síndice. Sim. Eu olhei para aquela cena do batismo dele e também já cheguei a ler no livro sagrado. Para mim, batismo é mesmo assim, vai acontecer aquilo e prepara-te, meu. Eu fui com uma grande expectativa. Sim. Então, estava como todos nós, só para caráter informativo, a Igreja Católica não tem o costume de batizar no mar ou ou numa piscina, whatever, you know? É mesmo ali no altar,
com uma, vamos dizer, eu não sei o nome daquela cena onde eles põem a água benta, Sim, ok? exatamente. Epa, yeah. Uma cena assim e tal, yeah. Sim, sim. Meio enfeitadinha e tal, Uhum. toda jeitosa. Yeah. Então a gente vai ali, fica na fila, vão chamando os nomes. Então, quando chegou a minha vez, eu disse, ei, decisivo. Né? Eu Esse é o estava dentro de mim momento, e esse é o disse, momento. yeah, decisivo. Yeah. Então, eu disse, eu não sei o que, que os meus colegas viram quando receberam a Yeah, água, yeah. ok? Eu não sei, mas isso aqui é uma cena só minha. Yeah, yeah, Eu yeah, esperei muito por esse momento. sim. Então, vamos lá ver, vamos lá ver. Se aproximo-me e tal. Tem que baixar a cabeça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu, enquanto a água escorria pela minha cabeça, eu tipo, assim, fui, claro, né, olhos fechados, né? Yeah, Assim que eu abri os olhos, mano, e era tipo, a bomba, a yeah. luz. Bro, crazy, man. Yeah, man. Olha, epa, naquela altura, estava com 13 anos. Yeah. Estava com 13. Eu consegui ficar tempo suficiente na catequese, sem reprovar e tal, e tal. Então, foi por isso que eu consegui ser batizado aos 13. Uhum. Então, saímos dali, e fui levando a vida normalmente, mas só que depois do batismo tem um outro sacramento que é o. Ai, 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 ai. Pronto, eu já vou me lembrar daqui a pouco. Tem um sacramento a seguir, ok? Que aquele sacramento só é dado a partir dos 18 anos, Uhum. ok? Só é Uhum. dado a partir dos 18 anos. Então, eu, como batizado aos 13, então tinha que ficar esse tempo, ok? Dos 13 até os 18, ali, Uhum. a estudar. Só depois é que eu havia de receber aquele sacramento a seguir Seria a para comunhão? poder. Comunhão? Acho que é o crisma. É o crisma. Crisma, crisma, Yeah, crisma. Yeah, para yeah, receber o crisma. yeah. Então, depois do crisma e tal, tem as possibilidades de ser catequista e tal, e tal, e tal. Uhum. O que é que incomodou-me? Eu acho que fiquei um ano a Uhum. fazer o crisma. E então começaram a falar sobre as responsabilidades com a igreja, ok? Uhum. Que eu havia de ter com a igreja e tal, e tal, e tal. Eu, dentro de mim, eu comecei a me cobrar do gênero. Epá, eu ainda não tive uma experiência transcendental. Uhum. Uhum. Exatamente. Estás a ver? Eu, Uhum. eu estava assim, para mim, eu acredito em Deus, acredito, eh, acredito em Síndice, meu Salvador, acredito que anjos Acreditar em existem, Jesus Cristo, acredito etc, etc. acredito que realmente, epá, nós aqui, os anjos caíram e tal, e aquela coisa toda, Uhum. mas, mano, era tudo crença que eu tinha, eu não tinha experiência, Uhum. não tive, nunca havia, apesar do batismo, eu não tive nenhum, não havia nenhum encontro, Quer dizer, ok? a experiência que você viu naquele filme de Jesus, você Yeah, não obteve depois, mesmo depois de ser batizado e etc. Yeah, ok. Yeah. exato. E eu acho que é isso que muita gente reconhece. Porque eu acho que acredito que muitos de nós também temos aquele de querer se batizar, ter o batismo. E eu também sempre levei o batismo muito sério. O mais engraçado é que fui batizado quando era criança e desde então não sei mais nada disso. Mas se pudesse ter a oportunidade de me batizar uma vez, fazia. Mas desculpa cortar a tua palavra, mano. Mas continua. Não cortaste nada, coisa, gostei da intervenção. Então, depois dessa cena do batismo, começaram os questionamentos, tipo a cobrança interna. Ei, ok, foste buscar, tipo, procuraste por mim nos homens, ok? Os homens já te disseram quem eu sou. Sim. Agora, eu precisava de ter um encontro. Uhum.
ok? Precisava de ter um encontro para dizer assim, ok, tudo que eu acreditava realmente, tudo que eu acredito realmente é verdade. Então, aí começou, é assim, o que é que acontecia? O que acontecia era o seguinte, mesmo depois do batismo e ter deixado de frequentar as aulas do Crisma, eu ia à igreja. Então, tu imaginas um indivíduo que já está, vamos dizer, desde os 7 anos até para aí os 16 anos, sempre a frequentar a mesma religião, todos os eventos importantes e não só, ok? O padre tem um livro que não é a Bíblia, que ele lê quando estamos na missa. Sim. Então, ele tem sempre aquelas paragens e tal, e tal, e tal. Ele tem aquele livro que ele lê. Então, mano, seja os eventos importantes, que eu estou a falar do calendário litúrgico, sejam as missas normais, mano, eu já sabia de cor e salteado o que o padre dizia. Ele só falava algo diferente quando chegasse naquela parte de dar da pregação, estás a ver? Cada missa tem um tema. Então, ele pega no mesmo tema, vê na Bíblia, lê os versículos e tal. Quando ele desce para falar com o povo, assim, aí sim é que eu absorvia algo novo, ok? Porque ele conversava para transmitir a experiência dele, também contava histórias da Bíblia. Era uma interação muito bonita, porque até ainda dava oportunidade aos crentes de subirem a coisa até o altar. Mesmo os meninos, estou a dizer que é 12, as crianças mesmo, subiam no altar, para transmitir também alguma coisa, nem que fosse também uma anedota, para descontrair também naquele momento. E aí, então, eu comecei a dar conta, apesar dessa interação toda que faz parte e tal, comecei a dar conta que estava a faltar alguma coisa. Eu ia à igreja com muita frequência, mas estava a faltar alguma coisa. E tu já sabes como é que é aqui na banda. Tu és da igreja católica, estás a caminho da tua igreja, se vais a pé, você sabe que no caminho encontras boas de testemunhas de Jeová, mano. E você está aí na igreja católica, estás aí para a tua igreja, mas ao mesmo tempo no caminho já se encontraste com boas testemunhas de Jeová que tanto abriu o olho. Como é? Mano, você sabe como é, que não devemos adorar imagens, que não devemos não sei o quê, adorar estátuas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mano, e eu nessa época, tipo, na igreja católica tem o costume de ter sempre a estátua, e na que eu frequentava, bro, tinha uma estátua, acho que tem até agora, tem o crucifixo, junto do altar, tem um crucifixo e uma imagem de um síndice, que aquele, pronto, vamos dizer que é a imagem de Jesus, né? Ok? Aquela imagem de Jesus, com o ferimento aqui da lança e crucificado mesmo, ok? Com aquelas vestes e tal. E, mano, normalmente, antes de tu sentares no teu lugar, o que é que tu tens de fazer? Tens de fazer reverência. Uns ajoelhavam-se, os outros só simplesmente estavam e faziam o sinal da cruz. Mano, eu, apesar de já estar, já tinha praticamente já tinha 10 anos na religião católica, mas mesmo assim, eu não, sempre que passasse pela imagem, eu não conseguia reverenciar a imagem. Mano, não conseguia, bro. Não conseguia. Mesmo as minhas orações em casa, eu tinha problema em dobrar o joelho. Porque eu, dentro de mim, eu ficava assim, tipo, wow, man,
tudo bem, todo mundo te disse isso, existe, não sei o que, mas você não sabe se está a dobrar o joelho. Bro, eu tinha uma resistência terrível e eu me cobrava muito por isso. Tipo, man, como é que se passa comigo, man? Tem que mostrar respeito, mas o corpo não obedecia, man. Então, comecei a fazer as minhas pesquisas, isso já a partir dos 15 anos em diante, só me dediquei a isso. E fazendo pesquisa sobre a origem da própria religião que eu estava inserido, ok? Aí eu descobri que a religião, estou a dizer a religião católica, ok? Em si, porque antes de ser, vamos dizer assim, religião católica criada pelos europeus, certo? Então, antes de ser a Igreja Católica, se existia ou não, eu não sei. O que eles professavam antes de ter encontro com o nosso irmão, eu também não sei o que eles professavam. Eu só sei que eles tiveram contato com o povo onde o nosso irmão nasceu e chegaram lá, bancaram o terror. Tanto é que foi perseguido e tal, é claro, né? Nós também, aqui, de acordo com a história, de acordo com a história, ou de acordo com o que está na Bíblia, diz que também teve intervenção dos religiosos, é para você ver, teve intervenção dos religiosos de Israel, é que deram pilha, que é para o Messias ser coisa, ser crucificado. Crucificado? Assim, Yeah. sim. Yeah. Então, eu comecei a fazer essas questões e comecei a recuar. Eu disse, pá, calma aí. Alguém que teve no envolvimento, ok? Teve metido no envolvimento da morte do Messias que veio, conforme dizem, para salvar o mundo, cria essa religião e esse pessoal mais é que vem me apresentar a religião. Eu disse, pá, e qual é o passado? Qual é a história desse pessoal? Comecei a ver os templários, mano, caçaram os templários e depois do síndice ter feito depois da passagem dele, né, física, então, e foi comprovado que ele não tinha morrido. Tanto é que depois do crucifixo, ele aparece e os discípulos ainda tocaram nele. Sim. Ok? Yeah. Então, pronto. Não estava morto. Ok? Pode até se dizer que esteve morto por um instante, mas depois está comprovado que ele ressuscitou. Ressuscitou. Então, eu fui vendo a história e, epá, mano, perseguição dos discípulos. Vamos, morte, mais morte. E depois dos discípulos, começaram a despertar outras pessoas. Também perseguição. Ok? A Igreja Católica perseguir, tinha os seus cavaleiros, os templários. Vamos, perseguição daqui, perseguição dali. Eu só cheguei a uma conclusão que era muito sangue, ok? Era muito sangue para uma religião, ok? Para os fundamentos de uma religião, era muito sangue, muito massacre, muito. Então, e outra coisa, apesar de dizer assim, e lá o padre sempre repete isso em todas as missas, não olheis como é? Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja. Ok? Eu encaro isso, ok. Meus pecados, para o Tatanzambi, não olhar para os nossos pecados individuais, mas a fé que a igreja tem. Mas eu fiquei assim, como assim fé que a igreja tem? Olha o passado da igreja. E depois eu comecei a ver.
comecei a notar assim, a me perguntar, até que eu estou nessa igreja, ok, tudo bem, até que ponto a igreja me despertou? Yeah. Mano, eu sou africano,